quais são os pontos essenciais para ter uma base forte como o DBA Oracle? Essa foi uma pergunta que eu recebi dentro do LinkedIn, de uma conexão minha, então fica aqui o agradecimento à Bruna Rodrigues que me fez essa pergunta. Então eu vou tentar aqui deixar aqui a minha opinião sobre esse assunto, que ele acaba sendo até um pouco amplo. Então eu vejo muita gente aí com a mesma dúvida, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder dar aqui a minha visão sobre esse assunto. Então quando a gente pensa numa base forte para você se tornar um DBA Oracle, hoje um DBA Oracle ele precisa ser muito versátil, ele precisa saber sobre muitos assuntos, e eu acho que isso acaba, vamos dizer assim, deixando para quem está começando um pouco perdido, justamente por essa necessidade de ver no mercado de trabalho falando muito sobre certificações, sobre cloud, sobre vários processos que você precisa aprender, mas o que realmente você precisa saber para você iniciar, para você ter uma base forte, para ser como a Bruna falou, para você ter uma base forte e sólida como um DBA Oracle. Então, os primeiros pontos aqui que eu queria destacar são alguns pontos que são essenciais, que muitas das vezes eu vejo algumas pessoas queimando essa etapa ou simplesmente ignorando essa etapa, que são alguns conhecimentos básicos e essenciais que você tem que ter, e ele não está relacionado ali diretamente a você ser um DBA Oracle. Então você precisa ter ali algum domínio, algum conhecimento sobre arquitetura de computadores, sobre arquitetura de redes e sobre sistema operacional. Então, esse é um conhecimento que muitas das vezes as pessoas já querem pular direto e para aprender a parte de Oracle ou administração, como fazer certas coisas, mas muitas das vezes essa pessoa ela não sabe a diferença entre o que é, por exemplo, uma memória RAM e uma unidade de armazenamento. Ela não sabe, por exemplo, converter de byte para kbyte. Ela não sabe nada de sistema operacional, ela está pulando muitas etapas. Então é muito importante que você tenha essa base mínima sobre arquitetura de computadores, sobre sistema operacional, sobre redes. Tem gente que está estudando Oracle e está tentando e está entrando no mercado de trabalho, ela não sabe a diferença de um IP público para um IP privado. Então, é impossível que ela se desenvolva? Não é impossível, mas ela vai ter muito mais dificuldade. Então, mesmo que você queira, você já esteja ótimo, que você já tenha ali um foco. Eu quero me tornar um DBA Oracle e não sei nada disso. Não tem problema, não estou dizendo aqui que você não pode, eu só estou dizendo que você precisa paralelizar ali o seu estudo com os conhecimentos específicos para se tornar um DBA Oracle, com esses conhecimentos que eu estou mencionando. E é muito comum esses conhecimentos serem dados, por exemplo, para quem está começando a fazer uma faculdade, entrando numa universidade, está, por exemplo, fazendo um tecnólogo, para os estudantes da área de TI em geral, esses aqui são assuntos que são mais elementares ali, que não estão relacionados diretamente com o banco de dados, mas são importantíssimos independentemente da carreira que você vai querer seguir. E agora falando mais diretamente no que a pessoa tem que aprender ali para ter uma base sólida como o DBA Oracle, eu gostaria de primeiro falar aqui sobre a parte de Linux. Hoje, praticamente a grande maioria dos servidores Oracle eles rodam em Linux. E o DBA, para administrar um banco de dados Oracle, ele precisa estar conectado no sistema operacional. Parte da tarefa que ele executa, boa parte dessa tarefa, é dentro do sistema operacional. Então, ele se conecta no servidor. Então, necessariamente, ele precisa ter uma boa valência na hora de trabalhar com o sistema operacional Linux. Então, ele precisa ali, ter um bom domínio sobre o Linux. Ele não precisa ser um sysadmin, ele não precisa ser um administrador de sistema operacional Linux para ser um DBA. O Linux ele deve ter ali centenas ou talvez até mais de 1000 comandos ali, então eu particularmente eu devo conhecer nem 10% de todos os comandos do Linux. Mas a boa notícia é que você não precisa saber tudo de Linux. Eu tenho certeza aqui que se você, como eu disse, vamos supor que acredito que realmente o Linux deva passar de 1000 comandos ali no terminal. Se você souber, se você dominar, mas quando eu digo dominar, você saber realmente pelo menos ali uns 20 a 30 comandos, os 20 a 30 comandos mais comuns de Linux, você já tem tudo para você iniciar como DBA Oracle, você já vai ter uma boa base, então você precisa saber ali de uma maneira bem forte, pelo menos o básico do Linux. Você não precisa dominar o Linux por inteiro, mas tem uma base muito forte e tem um domínio ali de 20 a 30 comandos. Se você souber na faixa de 50 a 60 dos comandos mais utilizados pelo Linux, você já vai ter uma base muito forte a nível de sistema operacional. Um outro ponto aqui, que na minha opinião é o mais importante de todos, é que você precisa ter um domínio muito forte sobre a arquitetura do banco de dados Oracle. Esse realmente é o núcleo de tudo. Então você precisa realmente dominar a arquitetura, porque se você não conhecer a arquitetura do banco de dados Oracle,
Se você começar a aprender como fazer isso, como fazer aquilo, como fazer outra coisa, você vai ser um executor, você não vai ser um DBA assim na sua essência. Então é muito importante que você entenda como as coisas funcionam por detrás do banco de dados, você entenda ali sobre a arquitetura da instância do banco de dados, como ela é composta, como ela funciona, você entender a arquitetura da parte física do banco de dados, entender da arquitetura lógica do banco de dados. Então isso vai ser essencial para que você tenha uma base forte. Sem isso, você não vai conseguir ter uma base forte e sólida como DBA Oracle. Então você precisa dar muita ênfase na parte de arquitetura do banco de dados. Então não deixe isso de lado. Eu vejo muita gente fugindo disso aí porque isso acaba sendo um aspecto teórico. Então eu vou falar um pouco mais sobre teoria um pouco mais à frente, mas eu vejo muita gente pulando isso aí porque acaba tendo que entrar muito em estudo teórico, então acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Mas não perca mais tempo. Se você tem vontade de se tornar um DBA Oracle, procure dominar a arquitetura, procure entender como que funciona o Oracle. Então você não vai ver um médico se formando em medicina sem entender da anatomia do corpo humano. Você não vai ver um mecânico se tornando um bom mecânico se ele não entender como funciona os componentes do carro, o que cada componente faz. Então, para ele resolver um problema, ele precisa conhecer muito bem cada um dos componentes. E o DBA, claro, assim, guardado as suas devidas proporções dentro da sua realidade, é da mesma forma. Você precisa conhecer todos os componentes, porque você conhecendo tudo, sabendo como cada componente, cada estrutura funciona, você vai ter muito mais facilidade na hora quando você começar a aprender sobre administração de banco de dados. Então você vai ter assim, você vai deslanchar, você vai ter muito mais facilidade se você souber ali a parte de arquitetura. E um outro ponto aqui também que é importantíssimo aqui como DBA é você saber linguagem SQL. Você precisa também estudar bastante SQL. E não só estudar a linguagem SQL, mas você começar a entender como funciona o dicionário de dados do Oracle, porque o Oracle ele tem ali o seu dicionário de dados onde ele guarda informações sobre o banco de dados. Então é fundamental você começar a estudar a linguagem SQL, saber executar, saber escrever queries, saber entender queries escritas, porque você vai precisar fazer isso o tempo inteiro, seja você mesmo executando determinadas queries para você consultar, coletar determinadas informações, ou até mesmo apoiando outras pessoas de outros times. Então não deixe de estudar SQL. SQL aqui, ele faz parte aqui desse, vamos dizer assim, esse tripé de conhecimento, que o primeiro é a parte de você estudar a parte de sistema operacional Linux, você estudar a arquitetura do banco de dados Oracle e você estudar a linguagem SQL. Eu entendo que se você começar, eu não estou dizendo que você só precisa disso para você se tornar um DBA Oracle, mas com esses três componentes, com essas três competências, você certamente vai largar muito na frente para você ter uma base forte e sólida, e vai ser muito mais fácil você dominar a parte de administração. Quando você começar a estudar, por exemplo, como administrar uma table space, eu estou dando um exemplo, vai ser mais fácil porque você já entende o que é uma table space, você entende quais são os arquivos, o que são arquivos de dados, como que funciona a arquitetura de uma table space. Então, na hora quando você começar a aprender, por exemplo, a administrar, a criar data file, adicionar data file, vai ser muito mais fácil, você vai saber o que é um data file. Porque tem muita gente que vai aprender a administrar uma table space, nesse exemplo que eu estou dando, e ela não sabe o que é um data file, ela não sabe o que é um temp file, ela não sabe nada disso. Então, torna o processo muito mais complicado. Então, primeiro, não perca essa ênfase. Então, você tem que ter esse tripé de conhecimento. Linux, arquitetura do banco de dados Oracle e linguagem SQL. E tem alguns pontos aqui que eu destaquei aqui, que eu até anotei aqui para não deixar passar, é que o primeiro deles é não ignore a teoria. Eu disse lá atrás aqui sobre você precisa estudar teoria. Então você não pode simplesmente ignorar, porque você precisa de conhecimentos teóricos e conhecimentos práticos. Não é uma coisa ou outra, são as duas coisas. Então estude teoria, e quando a gente fala de arquitetura do banco de dados Oracle, a gente está falando muito sobre teoria. Então não deixe a teoria de lado. Um outro ponto aqui muito importante aqui é você fazer laboratórios práticos. Hoje em dia você tem essa possibilidade de estudar na sua própria casa, com a sua própria máquina. Você pode criar uma máquina virtual, você fazer ali o processo de instalação do Oracle. É uma ótima forma de você começar a aprender sobre Oracle. Você começa a instalar o Oracle, você começa a ver como funciona o processo de instalação. Ali você já vai colocando em prática ali um pouco ali de sistema operacional Linux, vai colocando um pouquinho de prática ali sobre a arquitetura do banco de dados Oracle de uma forma muito, muito leve, mas você já começa a ver de uma forma prática. Então você pode criar laboratórios aí. Hoje você tem várias formas de você fazer laboratórios. Então aqui no meu canal no YouTube
Eu já compartilhei vários conteúdos aqui mostrando como criar esse laboratório prático. Então, faça bastante laboratório, que aqui é um ponto-chave para você se desenvolver como DBA Oracle. Um outro ponto aqui, eu particularmente eu funciono dessa forma, o meu processo de aprendizado ele funciona dessa forma. Repita muitas vezes o processo para você aprender. Eu não aprendo de primeira, eu faço, refaço, faço, refaço. Quantas vezes eu entender que serão necessários até que eu domine aquele aspecto. Então, quando eu quis aprender sobre, vamos supor, eu quis aprender como instalar o Oracle. Eu não fiz uma, duas, três vezes, eu fiz dezenas de vezes, é sério, eu fiz tantas vezes até que agora eu faço de olho fechado um processo de instalação do Oracle. Então isso vale para qualquer coisa. Então a repetição é a chave do aprendizado. Então você aqui com esse tripé de conhecimento que eu mencionei, que é Linux, arquitetura e SQL, faça laboratórios práticos, repita, 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 até que isso fique muito claro para você e isso se torne muito fácil para você. Faça quantas vezes forem necessários até que isso se torne fácil. Um outro ponto aqui que eu quero destacar é que estudar não é apenas ler ou ver. Estudar é você literalmente botar a mão na massa, você anotar, você escrever, você não está assistindo uma série no Netflix. Estudar você precisa de atenção, foco. Você não vai aprender enquanto você está com o celular na mão, enquanto tem um vídeo rodando na tela. Você está com sua atenção total voltada para o seu processo de estudo. Então, faça e coloque muita energia ali no momento do seu estudo. Não faça atividades paralelas. Você reserve um período do seu tempo ali, coloque o seu telefone ali no modo avião, não perturbe, desligue e deixe ele longe de você, sei lá, faça qualquer coisa, mas assim, desligue todas as distrações que possam ter ali no seu computador e dê foco no seu estudo, tá? Então você anote, revise, faça resumos, enfim, coloque ali energia no seu estudo. Não faça como muita gente eu vejo hoje em dia, ela assiste um vídeo sobre alguma determinada coisa e acha que estudou. Isso não é estudar, você assistiu. Estudar é muito mais do que isso, tá? E por último aqui, um outro ponto aqui que eu quero deixar aqui também como ressalva aqui, é que no início o seu foco não deve ser as certificações. A certificação ela deve ser uma consequência, tá? Dos seus estudos, do seu avanço, do seu crescimento, mas no início, para você, a base, ela não vai vir com um estudo de certificação. Então, eu sou super a favor das certificações. Eu defendo de maneira muito forte o profissional ele se certificando. Mas eu defendo que ele faça isso assim, seguindo um caminho, um progresso, uma caminhada, até que ele consiga chegar ali a certos níveis para poder aí sim buscar as certificações. E quando a gente fala de base, para você criar uma base sólida, a certificação ela não está ligada diretamente a isso. Você pode até ter ali como objetivo tirar a certificação. Você pode tirar, você pode assim, construir a sua base forte, você construir uma base sólida e você mais ali na frente você buscar ali a sua certificação dentro do... mas aí eu não vou entrar aqui nas questões de certificação, porque isso daria um vídeo só sobre isso. Mas assim, o seu foco inicial, se você busca ter uma base sólida para começar como DBA Oracle, definitivamente a certificação não é o caminho inicial para isso, tá? O caminho passa por essas três questões principais que eu coloquei aqui. Você estudar sobre sobre o sistema operacional Linux, sobre a arquitetura do banco de dados Oracle e sobre linguagem SQL. Dê muito foco nisso aí e siga esses aspectos importantes aqui que eu mencionei aqui, que certamente você vai largar aqui com muita força aqui, você vai ter as suas possibilidades se tornarão muito maiores, tá bom? Então espero ter respondido aqui um pouco aqui essa dúvida. Se alguém tiver algum ponto aqui a acrescentar, pode colocar aqui nos comentários que eu vou tentar interagir aqui sempre da melhor forma possível e sempre que eu puder, tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo.